Olá, meu povo! E aí? Então, vamos falar sobre um assunto polêmico. Polêmico não, né? É um assunto que, em pleno século XXI, no ano de 2018, não deveria ser polêmico, e sim um assunto já que deveria ser esclarecido e com mais punidade, né? Não só no Brasil, como no mundo. Mas, como vocês estão vendo aí na internet, nas redes sociais principalmente, e alguns jornais televisivos eu acho que já passaram também, sobre o ato de racismo e preconceito de um youtuber muito famoso que dizem que as pessoas dizem que são os influenciadores digitais, né? Enfim, um Twitter que ele publicou sobre um jogador francês, sobre um jogo que teve no sábado, em relação ao seu desempenho no jogo, né? E eu queria comentar sobre isso. Meu povo, acorda! Pelo amor de Deus! Como tem gente burra e boba nesse mundo. Eu vou falar por que os motivos, mas antes eu vou falar o assunto. Comprei esse jornalzinho aqui de 50 centavos. Eu não vou expor a cara do humilhante e muito menos vou falar o nome dele, porque ele não merece divulgação no meu canal, nesse meu vídeo e em nenhum lugar do planeta. Ó. Olha, jornalzinho de 50 centavos, já tá até a notícia dele aqui, ó. YouTube faz comentário racista e perde patrocinadores. Ah, bem feito, eu acho isso é pouco, muito pouco. Aí aqui na página tem a cara do humilhante, que eu não vou mostrar porque ele não merece divulgação minha e de ninguém. Olha a notícia, uma página inteira. Tá vendo? Ataques não passam ilesos. Vou ler para vocês. O jornal diz, para quem não tá sabendo o que tá acontecendo. Racismo, o título a introdução. Ataques não passam ilesos. Eu vou falar humilhante em vez do nome da pessoa, tá, gente? Humilhante perdeu patrocínios da Adidas após comentários na web. Adidas, Banco Itaú, Embratur, Submarino encerraram seus patrocínios ao youtuber humilhante depois que ele fez um comentário racista envolvendo o jogador francês Mbappé na rede social Twitter. O brasileiro escreveu: Mbappé conseguiria fazer um arrastão top na praia, hein? Postou ele, após partida entre França e Argentina no sábado passado. A Adidas é uma marca que repudia qualquer tipo de discriminação, portanto, decidimos suspender a parceria com o humilhante, disse a empresa em nota. A Embratur, por sua vez, além de encerrar a parceria atual, informou que o nome do humilhante está vetado para qualquer campanha futura. A varejista Submarino também disse repudiar veementemente qualquer manifestação racista. Justificativa do humilhante. Nas redes sociais, o humilhante disse que o seu comentário sobre o jogador se tratava da velocidade do jogador. Aí ele diz, entre aspas, o Twitter foi interpretado de 1000 formas diferentes e gerou uma grande discussão. Decidi deletar, pois nunca fui de entrar em polêmicas, mas já era tarde demais. Tinha tomado uma proporção enorme, disse ele, desculpando-se ainda pelas postagens também racistas publicadas anteriormente.
Aí ele diz, entre aspas, na época, esses comentários infelizes tinham uma interpretação totalmente diferente da que tem hoje. Oi? Que? Mas, após a polêmica, internautas descobriram que o youtuber Miliante já havia feito piadas racistas em outros momentos, em mensagens de 2013. Por exemplo, ele disse que só seria possível deixar de fazer piadas de negros caso eles fossem exterminados. Eu tô rindo, não é de graça não, é de nervoso mesmo. O Miliante tem 7,4 milhões de seguidores no Twitter, 11,2 milhões no Instagram e 16,2 milhões no YouTube. Ele disse no final: o Twitter foi interpretado de 1000 formas diferentes e gerou uma grande discussão. Decidi deletar. Meu Jesus amado. Gente, eu tô sem saber em que planeta eu estou. Se eu realmente sou desse país, principalmente desse país chamado Brasil. Como um ser desse, que eu não sei nem identificar se é um ser humano mesmo, se é um ser, sei lá, tem esse tanto de seguidores, milhões e milhões de seguidores, e os sem noção posta um comentário que não tem nenhuma graça, totalmente preconceituoso, ridículo, surreal. E o pior de tudo não é isso. O pior de tudo que eu queria falar, que os primeiros tweets que ele fez, que são vários, depois vocês procuram aí, que tem coisa muito, muito mais pesada do que esse que ele fez agora, esse de sábado. É coisa pesadão mesmo, estilo Isa do clipe. Pra você ver, né? Olha pra você ver. Pesadão mesmo. E esses twitters dele do ano de 2013 foram curtidos e compartilhados, que eles usam a linguagem retweetar no Twitter, mais de centenas de vezes por outras pessoas. Você vê o cúmulo do absurdo que é como o povo brasileiro está muito sem noção. O Brasil virou um país sem noção. Vergonhoso morar aqui e com esse tipo de gente disseminando esse tipo de piadinha sem graça, preconceituosa e ridícula. E outra coisa, meu Deus, gente, que empresas, que organizações é essa, que patrocinadores é essa que patrocinam esse tipo de gente? Como, eu queria saber como que é feita a escolha desses youtubers que essas empresas grandes de nome quer patrocinar. Como eles não olham o histórico, não veem perfil, o tipo de coisa que a pessoa posta. Público-alvo eles não estão nem aí mesmo, eles querem saber de números, se a pessoa tem milhões de seguidores, independente do público que eles atingem. Mas pelo menos saber o que a pessoa, a índole da pessoa, o tipo de coisa que ela escreve na internet. Como assim, gente? Banco, Coca-Cola patrocinar um tipo de gente, onde existem milhares de crianças que ainda estão em formação de caráter, ver um tipo de piada dessa, acha engraçado. Elas não têm orientação para achar outra coisa a não ser engraçado. E disso repudiar as pessoas que são atingidas, que são a população negra, que já passa dificuldade, já nasce com um preconceito incubado, porque
infelizmente ainda há preconceito, tanto racismo como um preconceito de classe social e orientação sexual muitas vezes. Imagine isso tudo junto, misturado com esses tipos de piadas. Gente, as empresas patrocinadoras estão mais sem noção que os próprios YouTubers publicando esse tipo de idiotice. E existem outros YouTubers que fazem esse tipo de piada, mas não em relação a racismo, mas em relação a pessoas com deficiência física e as pessoas acham engraçado. Piadas em relação a gordofobia, as pessoas acham engraçado. Piadas em relação a classe social. Isso, entre outras, estou falando as mais graves que eu acho. Orientação sexual, principalmente também. E as empresas patrocinadoras acham isso, não vê histórico, não vê o que a pessoa publica, acha engraçado, não vê as pessoas que comentam, que reclamam sobre o tal youtuber que elas estão patrocinando. Gente, a gente está vivendo num mundo que eu não tô entendendo o que é isso. Pelo amor de Deus, povo, acorda. E esse vídeo, não é em relação ao humilhante que postou isso não, porque eu acho que nessa história toda, o que menos a gente tem que se importar é o nome dessa pessoa, desse youtuber que postou isso. Eu acho que a gente tem que dar valor ao tema, ao que está sendo discutido, que isso é uma coisa que é o mais importante disso tudo. Não é dar valor à pessoa humilhante que fez isso, mas sim à atitude que ele fez, que é uma atitude escrota, ridícula, que em pleno ano de 2018, século 21, existem pessoas que acham graça. Acham graça em piada racista, acham graça que aquele bando de brasileiros fizeram lá na Rússia com aquela pobre mulher estrangeira, falando sobre o órgão genital dela, e é esse tipo de coisa que o brasileiro ri. Enquanto em outros países desenvolvidos as pessoas riem de coisas que realmente devem rir, coisas que agregam valor ao conhecimento, à cultura da pessoa e do país, aqui a gente ri disso. Ri de racismo, ri de pobreza, ri de preconceito contra gays, lésbicas, o pessoal LGBT, ri de gente gorda, ri de gente feia, ri de gente de favelado. É isso que o brasileiro gosta de dar risada. Olha pra você ver que legal o país que você mora. Não é muito interessante? E eu faço um apelo, pelo amor de Deus, se algum pai ou mãe de algum adolescente ou alguém que tem canal no YouTube estiver vendo isso, pelo amor de Deus, olha o tipo de gente que os seus filhos seguem, ou o tipo de gente que seus filhos se relacionam na internet, principalmente, porque hoje em dia é a internet que está dominando não só as pessoas, mas sim a formação de caráter dos seus filhos, de todos os adolescentes, de todas as crianças hoje em dia. Hoje em dia as crianças de 3, 4 anos já têm celular, gente. Que dirá adolescente. Imaginem a formação de caráter desses adolescentes que estão vindo, que serão os futuros profissionais desse país. Imagine que belos profissionais vão ser fazendo esse tipo de piada. Então, se você, olha para você ver, uma questão, eu acho que ninguém deve ter reparado nisso, no seu Instagram tem a aba lá que você vê as pessoas que curtiram, e existem um outro tópico bem do lado lá em cima, que são os seguidores que você segue. Pelo amor de Deus, gente, vê as publicações, e lá você consegue ver tudo no Instagram, os tipos de publicações que os seus seguidores que você segue, principalmente, estão curtindo, estão comentando. Lá você consegue ver o histórico de todas as pessoas que você segue. Não sai apertando o seguir de todo mundo só porque a sua amiga segue, não. Tenha uma formação de caráter. Busque seguir pessoas que vão agregar valor ao seu conhecimento, ao seu caráter, a que vão melhorar o futuro desse país, porque a gente já está num nível lamentável, tanto em educação como saúde e outras coisas aqui nesse país. Pelo menos, por favor, não seja mais um
mas um idiota que posta uma palhaçada dessa, uma idiotice dessa e todo mundo tem que achar graça. Não é assim que funciona. Acho sim que que esse humilhante deve ser punido. Acho sim que a população negra, principalmente as pessoas, não, às vezes nem lógico, a população negra, mas todos que se sentiram atingidos por esses twitters desse YouTube devem sim procurar justiça, fazer justiça para que esse caso, não ele, mas o tema abordado ou o tipo de atitude que ele fez não seja impune, e sim que sejam todas as pessoas que têm o mesmo ato que ele teve sejam punidas, para que a gente pelo menos durma com a consciência em paz de que realmente essas pessoas foram realmente punidas pelos seus atos, que não são atos éticos, de moral, de consciência, de pessoas civilizadas. Pelo amor de Deus, em pleno ano de 2018, é inadmissível a gente aceitar esse tipo de coisa. E outra coisa, principalmente pelo fato de mostrar que a internet não é um mundo sem lei. Se você escreve, você tem que pagar por aquilo que você faz. Mas aí muita gente fala assim, mas porque ele postou os twitters muito antes, muitos tweets muitos anos passados, e nunca ninguém falou nada. Mas é engraçado, então por que será que ele correu lá no Twitter dele e apagou aproximadamente 50 mil twitters? Se ele se desculpou tanto fazendo de coitadinho, então quer dizer que ele está com consciência pesada, e que realmente o que a gente pensa sobre ele é verdade, que é exatamente o título do canal dele no YouTube, que é Canal Canalha. Eu acho que o canal dele diz tudo sobre a atitude dele. Não posso dizer sobre ele em si, mas por essa atitude, esse ato que ele cometeu. Acho que o nome do canal dele do YouTube diz tudo, não é? Então, se ele conseguiu pagar 50 mil twitters no Twitter, quer dizer que ele está com a consciência bem pesadinha, não é, meu bem? Então, antes de seguir alguém, procure saber quem é essa pessoa. Porque a pessoa que você está seguindo pode ser aquela mesma que está te prejudicando, dizendo que você é uma pessoa que não merece estar nesse mundo, entendeu? Porque é isso que eles pensam, os racistas, os preconceituosos, que a raça humana deve ser extinta, principalmente em relação a negros, a gays, a pessoas com formas físicas diferentes das delas. Mas na verdade quem é errado, quem é louco aqui na história toda é quem tem esse tipo de pensamento, que precisa urgente de um tratamento psicológico, no mínimo, né? Um tratamento psicológico, porque uma pessoa orientada, bem estudada, que tem uma formação de caráter, uma inteligência emocional, sabe-se que a gente vive num planeta com 8 bilhões de pessoas e que o que mais existe no planeta é diversidade. Se você não consegue viver com a diversidade, você não é desse planeta, meu bem. Então você pode ir lá para a NASA e ir para outro planeta, vai para Marte, que é no mínimo para onde você tem que ir, porque você vai ter que morar sozinho, porque no planeta não é só você, existem 7 a 8 bilhões de pessoas. E todas pensam de formas diferentes das suas, tá bom? E é isso, gente. É isso que eu queria falar. Quero dizer que eu repudio qualquer tipo de preconceito, racismo, qualquer forma de pensar ou de atitude que prejudique o próximo, o ser humano próximo. Acho que as pessoas deveriam fazer mais o bem ao próximo e julgar menos as pessoas e cuidar mais das suas vidas, porque a situação não tá boa para ninguém, viu? E é isso. Espero que o recado esteja dado. E é isso. Se você gostou, faça o bem, que amanhã a Deus pertence. Faça o bem sem olhar a quem, viu, querido? É isso aí. Tchau.